A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos na Escola de Crescimento Cristão e hoje nós vamos continuar a nossa temática Ministério Profético, sendo que a lição de hoje, a lição 6, trata da pregação e a doutrina profética. Vamos então para o nosso estudo? Antes da gente começar, eu gostaria de orar com você. E, claro, a gente precisa da revelação, da direção do Espírito Santo para tudo aquilo que nós vamos fazer. Principalmente porque vamos ler a palavra de Deus. Então, nós vamos orar nesse momento e logo após a oração, pega aí a sua caneta, o seu caderno e vamos para o estudo. Pai bendito, obrigado por este momento. Obrigado pela oportunidade que temos de poder estudar a palavra do Senhor. E agora eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas, ó Senhor, nos trazer a direção, a revelação, o conhecimento das Escrituras Sagradas, a fim, Senhor, de que possamos desenvolver o ministério profético com graça, entendimento, sabedoria, ó Deus, e que a lição desse momento seja a revelação dos céus para os nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Vamos então com o caderninho na mão, caneta, Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 ao 12, é o texto básico da nossa lição. Jeremias 1, 4, 12 diz assim: A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Muito bem, o texto áureo da nossa lição é Joel capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Bem, queridos, nós vamos falar hoje sobre a pregação e a doutrina profética. Os objetivos desta lição hoje são conhecer as 3 formas que os profetas apresentavam em suas mensagens, entender que os profetas, por meio dos seus escritos, tornaram-se fundamentais para a construção teológica do Antigo Testamento e perceber que a mensagem profética está centralizada na pessoa de Deus e que todo pecado, não importa a área, é uma transgressão contra a santidade de Deus. Muito bem, então nós vamos começar falando sobre a compreensão dos livros proféticos. Isso é importante nós entendermos que os livros proféticos estão nas Escrituras e nós precisamos compreender muito bem o que esses livros estão fazendo na nossa Bíblia, né? Porque é preciso a gente estar atento ao fato de que as mensagens que estão ali contidas, elas estão sempre conectadas com o momento histórico do povo, para o qual elas foram dirigidas. Então é importante a gente entender que a palavra de Deus veio para o povo em determinado momento, dentro de um contexto histórico-cultural, né? Então há neles uma conexão inseparável com os fatos da própria vida social,
política, econômica, de um tempo e de uma cultura muito distantes. As pessoas daquela época, elas entendiam perfeitamente a abordagem dos assuntos, bem como eles podiam sentir o vigor e a contundência pregada na mensagem profética pelos profetas. Infelizmente, na atualidade, muito desses significados e aprofundamentos, eles passam despercebidos. Então, quando a gente lê, por exemplo, um texto da profecia do Antigo Testamento, ela não tem o sabor da luta, né, da adversidade, do problema, da cultura, da política, da economia daquela época. Então a gente lê muito frio, lê com uma leitura muito distante, muito surreal. E aí nós não conseguimos absorver o princípio dessas palavras que estavam contidas nos profetas no Antigo Testamento. É muito importante a gente entender que a palavra de Deus é verdade, mas essa verdade, ela foi anunciada dentro de um contexto. E esse contexto, ele fala muito mais do que a verbalização. É o sentimento, é a sensação, é o princípio, é a verdade que foram estabelecidas dentro de todo esse contexto. E que quando o profeta fala, a gente vai perceber isso de uma forma muito vívida para o povo naquela época. Então, para fins de estudos, a primeira coisa que nós vamos ver é a classificação dessas formas proféticas, como elas aconteciam, né, e como elas podem acontecer hoje. O primeiro ponto, então, é a pregação profética e as suas formas. Nós vamos ter, então, 3 formas proféticas que foram proferidas, foram formas usadas pelos profetas no Antigo Testamento. A primeira é falada, a segunda são ações simbólicas e a terceira, a escrita. Então hoje nós vamos trabalhar aqui a pregação, né, e a profecia nesses 3 âmbitos, tá bom? Falada, ações simbólicas e escrita. Primeiro ponto, a mensagem falada. Os profetas vêm-se e são vistos como porta-vozes de Deus. Eles não falam por si mesmos, mas em nome daquele que os chamou. Eles não falam por si mesmos, mas em nome daquele que os chamou. Entregou-lhes uma mensagem e enviou-os. Por isso, tantas vezes lê-se na introdução dos seus discursos: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, e as frases similares que querem dizer todas as mesmas coisas. O profeta é um mensageiro a entregar um comunicado divino. O que surge da boca do profeta não são frases incompreensíveis, são palavras claras, faladas com o objetivo de serem entendidas. Tratam de temas reais, de problemas concretos, de uma comunidade, de esperanças compartilhadas pelos ouvintes. Elas merecem a atenção e a reverência porque são expressões do próprio Deus para o seu povo. A linguagem usada em suas mensagens muitas vezes é poética, o que, para os ouvintes, trazia beleza e colorido ao discurso. No entanto, na atualidade, esse fato ele pode trazer uma certa dificuldade de compreensão quanto ao seu verdadeiro sentido. Por exemplo, o texto de Amós 4:1 escreve: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Referindo-se às vacas aqui no caso, eram as mulheres ricas de Samaria, né? Tais vacas possivelmente eram belas, gordas, fortes. No entanto, hoje tal comparação, ele com certeza terá uma conotação bem diferente daquela época. O segundo ponto são as ações simbólicas. Não se vê muito dessas ações entre os profetas anteriores. Contudo, são muito usuais em profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Em suma, há no Antigo Testamento 32 relatos de ações simbólicas proféticas. Exemplos não faltam. Por exemplo, Aías, profeta de Siló, ele rasga o seu manto novo
em 12 pedaços e entrega 10 partes para Jeroboão, dramatizando a divisão que estava prestes a acontecer com as tribos de Israel. E isso nós lemos em 1 Reis, capítulo 11, no versículos 29 a 31. Vamos ler essa palavra? Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Essa foi uma forma profética, com uma ação simbólica. Como Deus fez com Aías, também nós temos Oséias. Oséias, por ordem divina, casa-se com uma prostituta, Oséias 1:2. Essa foi uma maneira de dizer à nação de Israel que ela estava adulterando com outros deuses. Assim como o profeta continuava amando e perdoando a sua esposa adúltera, Deus também continuava a amar e a perdoar aquele povo. Vamos ver como que Deus fez essa ação com Oséias? Oséias capítulo 1, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher das prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Assim como Oséias, também nós vamos ter Isaías. Mas é importante a gente entender que o profeta Oséias atribuiu os problemas morais e espirituais da nação à falta de conhecimento de Deus. Conhecer a Deus não significa apenas ter informações sobre Ele, mas implica em um relacionamento íntimo de amor e obediência à sua vontade. João capítulo 5, versículo 39. E a palavra de Deus diz o seguinte: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, observem que Deus usava ações simbólicas. Outro profeta que também teve ações simbólicas foi Isaías. Profeta há mais de 20 anos, de repente ele começa a caminhar descalço e nu pelas ruas de Jerusalém e arredores, dizendo ao povo com aquele gesto para não confiar nos egípcios nem nos etíopes, porque isso aconteceria com eles. Isaías capítulo 20. Assim diz a palavra de Deus. No ano em que Tartã, enviado por Sagão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos, despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos, em quem fugimos por socorro, para livrarmos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? É muito interessante percebermos que Deus falava com o profeta através de ações simbólicas. Por que essas ações simbólicas
eram dirigidas pelo Senhor. Porque Deus queria comunicar muito mais do que palavras. Ele queria mostrar o sentimento do seu coração, compartilhar o sentimento do seu coração com o profeta. Então, muitas vezes, ele fazia o profeta vivenciar aquilo, para que o profeta sentisse, muitas vezes, a dor do coração de Deus, o sentimento do Senhor, e assim pudesse repartir com o povo muito mais do que um discurso. Outro exemplo, Jeremias. Jeremias é orientado a usar um cinto de linho, depois depositá-lo junto ao rio Eufrates e, por fim, pegá-lo de volta, apodrecido pela umidade do rio. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Jeremias capítulo 13, versículo 9. Jeremias também, como uma ação simbólica, foi orientado a não se casar, a não ter filhos, a não entrar em casa em que estivesse chorando a morte de alguém ou em casa em que estivessem festejando alguma coisa. Vamos ler Jeremias capítulo 16, versículos 1 ao 9. Assim diz a palavra de Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, nem os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante vós, os vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. O fim da vida social do profeta serviria para dizer que não haveria consolo para aquele povo e as festas cessariam. Então observem que Deus vai usar a vida do profeta para que o profeta pudesse sentir o que Deus estava sentindo. Jeremias ainda, como ação simbólica, foi andar com jugos e prisões, anunciando o que aconteceria caso se rebelassem contra a Babilônia. Isso está lá em Jeremias capítulo 27 e capítulo 28. Então, esses dois capítulos falam sobre a situação de Jeremias andando aí aprisionado, acorrentado. Vale a pena você ler lá com calma depois, ok? Então Deus manda Ezequiel tomar também um tijolo e gravar nele a cidade de Jerusalém. Vamos ler lá Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Observe que Deus manda também o profeta gravar no tijolo o nome de Jerusalém. E isso vai seguir por todo o capítulo 4 e capítulo 5 de Ezequiel. Nós vamos ver como que Deus vai agir, porque Deus está orientando sobre ações simbólicas, sobre as quais a gente não tem como tecer aqui nenhum comentário. Mas nenhuma delas compara-se em dificuldade ao pedido feito no capítulo 24
Bora dar uma olhada lá? Olha o que diz, versículos 16 a 18. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus lábios, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes, não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde, morreu minha mulher na manhã seguinte, fiz segundo havia sido mandado. As ações simbólicas eram uma forma de o profeta dramatizar suas mensagens, tornando-as mais expressivas e despertando a curiosidade dos que a vissem. O profeta tem plena convicção de que o que está sendo simbolizado sucederá e que a dor ou a vergonha, apenas desenhada pela ação, não se compararão ao fato profetizado a todos que atingirá. A ação simbólica, ela então comunica o coração de Deus, como a gente viu aqui. Nós vimos esses profetas, nós vimos o que Deus fez com cada um deles, o que Deus falou com cada um deles, a ordem, muitas vezes o sacrifício. Então, um profeta de Deus, ele passa por situações para que ele possa vivenciar o coração de Deus. São ações simbólicas que acontecem de forma muito peculiar na vida do profeta no Antigo Testamento. Então a gente vê que muitas vezes o profeta tinha que abdicar da própria vida, da família, dos seus prazeres, da sua comida, das suas necessidades básicas. Ele tinha que muitas vezes abrir mão para que ele pudesse sentir o que Deus estava sentindo e assim comunicar ao povo. As ações simbólicas eram muito importantes para deixar claro não as palavras, mas o coração de Deus. Portanto, se a gente puder entender um pouco sobre a ação simbólica, nós entendemos que o ministério profético também é ministrar coração de Deus para o coração do homem. Então é uma conversa de coração para coração. Mas além da falada, além de Deus tomar um profeta e falar pelo profeta, de Deus trazer palavras ao coração do profeta para que ele verbalmente comunique ao povo, havia também uma outra forma de profecia. A falada, as ações simbólicas e a escrita. E nós vamos falar agora sobre a mensagem escrita. A nova geração de profetas representa uma ruptura radical com os profetas anteriores. Estes pregavam mensagens que visavam a uma reparação do sistema. Os profetas posteriores pregavam a desconstrução total daquela estrutura. Essa nova abordagem exigia uma consignação por escrito como prova de que a desgraça fora efetivamente anunciada. Por meio da escrita, os profetas foram alçados à posição de formadores da palavra de Deus. Seus escritos são interpretações e aplicações da lei mosaica. Eles tornaram-na vívida, ampliada e aplicável às mais variadas situações. Então, a mensagem escrita, ela tinha sua importância porque ela trazia também a palavra de Deus ao coração dos ouvintes, ou no caso aqui dos leitores. Era necessário que se escrevesse, o profeta escrevia e a palavra de Deus era guardada. Geralmente, esse tipo de palavra, ela durava mais tempo. Era uma palavra que Deus não queria que caísse no esquecimento, por isso ela estava escrita, para que as pessoas pudessem continuamente ler. Ela trazia à memória aquilo que Deus havia estabelecido na lei de Moisés. Então, a lei, ela precisava ser aviltada, ela precisava aparecer, ela precisava ser evidenciada, ser lembrada quando a profecia vinha à tona. Então, a função da profecia escrita era ressaltar o que Deus havia designado no Antigo Testamento pela lei. Então, a profecia não funcionava longe da lei, pelo contrário,
A profecia apontava continuamente para as quebras da lei, ou chamando o povo para o arrependimento e para a obediência à lei de Deus. Por isso, muitas vezes o profeta tinha que falar, mas muitas vezes também tinha que escrever. E as escritas serviam para que todos que lessem aquela palavra profética lembrassem da lei de Deus também. Então, sempre a profecia vai trabalhar a fim de corroborar com a lei de Deus, de evidenciar a lei de Deus. Não são coisas separadas. A lei e os profetas, elas trabalham em harmonia, sendo que os profetas existem para evidenciar a lei, para fundamentar a lei, para lembrar o povo que estava quebrando a lei e por causa disso sofreriam as maldições da lei. Quando o povo obedecia à lei, eles recebiam as bênçãos decorrentes da obediência à lei. Portanto, a lei era o decreto, a lei era o sustentáculo, era a coluna, era o fundamento. E a profecia, ela funcionava para alimentar a lei, para fortalecer a lei, para que a lei pudesse ser forte no meio do povo. Para isso o ministério profético funcionava. Agora vamos falar do segundo ponto, as doutrinas nas pregações proféticas. O desenvolvimento dos temas doutrinários é progressivo ao longo de toda a Bíblia, mas é inegável que os profetas foram catalisadores desse processo. Eles deixaram de ser meros prognosticadores, conselheiros reais, ou adivinhadores, ou paradeiro de jumentas perdidas, e passaram a ser pregadores e intérpretes da lei de Deus. Claro que adiante da revelação de Cristo, suas doutrinas parecem cobertas por sombras. Contudo, o legado profético é reconhecido como escritura, haja vista as inúmeras citações de autores do Novo Testamento. Como qualquer ser social, o profeta está inserido em um contexto histórico-político-cultural e que terá implicações diretas no conteúdo das suas mensagens, a quais serão dirigidas pelo Espírito de Deus a partir de problemas e expectativas vividos pelo profeta. Talvez essa seja a maior causa de a grande maioria delas ser mensagens confrontadoras e proclamadoras de juízo iminente. É óbvio que há nelas mensagens de esperança e salvação, porém, em número incomparavelmente menor. No centro de cada mensagem profética está sempre a pessoa de Deus e seus propósitos. Por isso, a gente vai falar um pouco sobre a pessoa de Deus dentro das doutrinas proféticas. A pessoa de Deus. Os livros proféticos apresentam um Deus que é mais do que criador dos céus e da terra. Ele é um Deus poderoso, temível, que fala com seus servos, os profetas, porque ele está interessado na vida e no futuro das pessoas. Ele é um ser relacional e ativamente santo, que deseja que o seu povo clame por seu nome e o busque. Isso porque intenciona dar livramento e demonstrações da sua glória. Ele é um Deus de amor e de misericórdia, sempre pronto a perdoar todo aquele que sinceramente arrependido o buscar. Ele é um Deus que distingue o justo do ímpio. Ele é um Deus fiel ao seu conserto, que exige fidelidade do seu povo. Ele é um Deus justo em todos os seus caminhos e espera que aqueles que se relacionam com ele tratem as pessoas com justiça. Para ele não adianta ter fé de quem vai ao templo, oferecer sacrifícios, mas usa uma balança injusta em seu comércio. Isso não adianta. Por fim, ele é um Deus único e não há outro como ele. Durante o exílio babilônico, na maior baixa da nação, longe da terra amada, as vozes, os escritos proféticos continuavam a tocar a trombeta, anunciando esse único Deus. Tão forte e longe foi esse som que a concepção monoteísta enraizou-se para sempre na consciência do povo judeu. Sobre o pecado. Diante de um Deus tão santo, os pecados do povo tornaram-se ainda mais evidentes.
Os escritos proféticos são verdadeiras lupas que revelam os detalhes desses pecados. Para Isaías, pecado é desobediência e falta de fé. Para Oséias, é adultério. Para Amós, é oposição a Deus. Para Ezequiel, é abominação. Para Jeremias, é viver no adultério e na mentira. No profetismo em Israel, o pecado pode ser visto em 4 âmbitos: moral, político, social e religioso. No entanto, não há distinção entre esses segmentos. Eles são partes de uma mesma coisa. Um pecado cometido por um líder político contra a população pobre ou um pecado de um roubo cometido por um comerciante, em nada são diferentes do pecado cometido por um sacerdote no templo. Todos eram pecados contra Deus. O que se poderia dizer como cristão de um texto como de Miqueias 6:8? Vamos ver? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Veja, o Senhor pede que se pratique a justiça, ames a misericórdia, a benevolência, né? E andes na humildade com o teu Deus. Sabedoria, simplicidade, assertividade são próprias de Cristo. Então o profeta é aquele que, em uma segunda instância, revela Cristo. Está revelando o caráter de Jesus ainda no Antigo Testamento, os princípios de Jesus, as doutrinas de Jesus, a fé de Jesus e até mesmo, muitas vezes, as palavras de Jesus. Portanto, o profeta era aquele que anunciava o reino de Deus aos homens através do coração, com a alma. Isso nos traz aqui o entendimento de que envolver-se com o coração é você entender o coração de Deus e levantar-se com vontade, com força, com avidez contra o pecado. A gente vê aqui nesse texto de Miqueias o quanto que Deus de fato não aceita, não suporta o pecado. Né? Então, Jeremias também a gente vai ver isso. Então, Deus é santo e Ele quer um povo santo. Deus é um Deus bondoso, cheio de misericórdia. E por último, nós vamos ver como funciona o culto, sobre o culto. Quanto aos cultos, nós vamos ver 3 tipos de prática. Ao próprio culto israelita, que não estava sendo oferecido como Deus gostaria que fosse. Essa é a crítica de Malaquias contra o desrespeito e a falta de temor a Deus, manifestada na apresentação de animais defeituosos e ofertas ritualmente impuras. Oséias, Amós, Miqueias, entre outros, também faziam críticas semelhantes. O grande problema que eles viam era esse sincretismo que acontecia no Antigo Testamento. Sincretismo é a mistura de crenças e de doutrinas religiosas diferentes, dando um novo sentido ao culto. Muito importante a gente entender que no Antigo Testamento, Deus chamou o seu povo de povo exclusivo. E Deus queria um culto exclusivo do seu povo. Deus queria que o seu povo não trouxesse nenhum tipo de prática pagã para a sua liturgia cultica. Então, quando o povo se reunia para adorar a Deus, Deus já havia estabelecido como ele queria que esse culto fosse oferecido, como ele queria as práticas desse culto. O problema é que o povo começa a misturar-se com os povos pagãos e a trazer aquilo que eles achavam interessante para dentro do culto. Talvez a gente esteja vivendo hoje os mesmos pecados que o povo de Israel viveu há tempos atrás, no Antigo Testamento, quando começaram a buscar sincretismos na adoração ao Senhor. Talvez estejamos trazendo práticas pagãs, talvez estejamos colocando dentro dos cultos que nós oferecemos ao Senhor pensamentos pagãos, práticas pagãs, e achando que isso não tem nada a ver, que isso não fere Deus. O que tem a gente fazer um culto a Deus com uma dinâmica pagã? Que tal a gente fazer um culto
a Deus como uma prática talvez cultural pagã, como uma festa junina, como uma festa natalina. Não tem nada demais. O importante é que Deus está sendo honrado. É para a glória de Deus. É um culto importante que fala de algo importante. Nós estamos cultuando a Deus. Deus, bem, enquanto os homens pensam assim, Deus está falando, essas coisas me provocam a ira, porque Deus não quer associação pagã. Deus não quer culto que tenha nenhum tipo de vertente pagã, pensamento pagão, origem pagã, ainda que tenha se convertido a cristianismo. Nós queremos converter paganismo. Deus não quer que nós convertamos paganismo. Deus quer que nós anulemos paganismo. Esse foi um dos problemas com Israel no Antigo Testamento. Mas houve um segundo problema também. Critica-se ainda a prática cultual desvinculada da observância dos mandamentos. Em relação à justiça para com os mais pobres, por exemplo, os sacrifícios cerimonialmente estavam até corretos, só que os adoradores estavam distantes de Deus em suas vidas práticas. Isaías, Amós, Miqueias, dentre outros, reiteravam essa crítica. Eles estavam criticando porque o povo estava praticando a liturgia, mas não estava fazendo com o coração. Porque eles não estavam cumprindo os mandamentos do Senhor. Porque eles não estavam mais preocupados em saber o que a palavra de Deus está orientando a respeito de determinado tema, determinado assunto. Talvez a gente também esteja caindo nessa prática quando a gente esquece a palavra de Deus do lado e a gente faz o nosso culto em torno daquilo que a gente acha que comove mais, que emociona mais, que tenha mais efeito. Então, esse tipo de prática também é condenado nas Escrituras Sagradas. Terceiro ponto, outra crítica muito comum era a junção da adoração a Deus e a prática da idolatria e do culto a deuses pagãos simultaneamente. É o chamado sincretismo religioso combatido, por exemplo, pelo profeta Isaías. A gente vê que Isaías vai combater a prática do culto. Gente, sabe, cultos que não estavam sendo oferecidos como Deus gostaria. Puxa, Deus queria que fosse dessa forma, as pessoas estão oferecendo relaxadamente. Cultos que tinham, que estavam sendo praticados por pessoas que nem estavam mais preocupadas em conhecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. E terceiro, você ter um povo que estava fazendo culto a Deus e a outros deuses. Isso Deus abominava. Será que nos dias de hoje também não fazemos as mesmas coisas quando de repente nós colocamos o homem mais como objeto principal de um culto do que o Senhor? Ou quando colocamos os nossos interesses acima do culto ao Senhor? Ou quando nós começamos a buscar certas coisas, certos objetivos, certos propósitos, e mais do que o Senhor? Então estas coisas, elas podem estar sendo uma réplica do que aconteceu no Antigo Testamento. E quando nós replicamos o Antigo Testamento nessas práticas que ferem o coração de Deus, nós estamos trazendo a maldição do Senhor. Cultos que ferem o coração de Deus, os princípios da Escritura Sagrada, e, consequentemente, não são cultos que elevam o nome do Senhor e o exaltam. Nós vamos falar agora sobre o quarto ponto, sobre a esperança futura. Nem só de anúncio de desgraça vivia o profeta, também há mensagens de esperança e um futuro melhor. Afinal, os profetas criam e pregavam um Deus que está no controle da história. Ele poupará o justo, conduzirá os fatos de modo feliz para o seu povo. Os planos de Deus são bons. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus é que sabe os planos para nós. E os planos de Deus são bons. Ele faz a ferida, mas ele sara. Oséias 6:1.
Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então Deus também faz a ferida, mas sara o seu povo. O Senhor restaurará o seu povo, que viverá em paz e segurança. Isaías 32:18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Havia uma promessa de Deus, morar em segurança, né? Então você vê também que haviam profecias que falavam a respeito do futuro, de amor e esperança. Por quê? Porque queria trazer um contentamento para o povo diante da tragédia vivida? Não, era porque de fato Deus está controlando o seu povo e Deus está guiando o seu povo para viver um tempo de esperança, de alegria e de paz. Então o profeta, ele mesmo diante da catástrofe, mesmo diante do pecado, mesmo diante da maldição, ele ainda via a ação de Deus soberana sobre todas as coisas. Era assim que funcionava o ministério profético, a doutrina profética e a evolução da profecia no Antigo Testamento até os nossos dias. Então nós vamos percebendo como que a profecia funciona hoje a partir da visão doutrinária. Então a gente viu que antigamente a profecia ela funcionava mais como um prognóstico, né? Os primeiros profetas ali funcionava mais como um prognóstico, como sendo uma voz de Deus, uma palavra de Deus, uma coisa, né, solta. Mas depois o profeta, quando a lei é escrita, o profeta é aquele que trabalha em função da lei, é aquele que é responsável por trazer a dinâmica da lei para dentro do povo, para a prática do povo de Israel. Então era o profeta quem lembrava a lei de Deus e que trazia a bênção ou a maldição segundo a lei de Deus. Então, a partir desse momento, a profecia funciona, né, pautada na lei de Deus. É muito importante nós lembrarmos que Cristo, que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Portanto, todo o ministério profético, se a gente pegar a mesma estrutura do Antigo Testamento e aplicar no Novo Testamento, assim como a lei de Deus funciona como palavra de Deus e é palavra de Deus, coluna de Deus, e o profeta funcionava em apoio à palavra de Deus, assim também, nos nossos dias, nós temos a pessoa de Jesus, que é a nossa coluna, que é a nossa alicerce, a nossa base, porque Jesus é a palavra viva de Deus, encarnada de Deus. E o ministério profético deve funcionar em apoio a Jesus, em apoio a tudo que Jesus falou, ensinou, proclamou. Então nós temos a palavra de Cristo, a palavra de Deus revelada em Cristo e o ministério profético funcionando em apoio à palavra de Cristo. Portanto, o que se deve pregar é a palavra de Cristo para que o ministério profético possa funcionar em memória à palavra de Deus. Então, a essência é a palavra de Deus. A centralidade é Cristo, é a palavra de Cristo. Uma vez que isso acontece, nós vamos entender que nós não devemos vir para a igreja, por exemplo, para buscar uma palavra profética, mas para buscar Cristo. Porque uma vez que Cristo é revelado em nosso coração, a lei de Deus passa a ser escrita em nosso coração e começamos a viver para a glória de Deus. Tem muita gente que está esquecendo Cristo para procurar palavras proféticas. Não funciona. As profecias apontam para Cristo e devem apontar para Cristo. Por isso, o ministério profético ele vai funcionar até quando Cristo estabelecer o seu governo sobre toda a terra. Quando o ministério de Jesus acabar, quando Jesus entrega o reino ao Pai, acaba a profecia. Não tem mais sentido de ser, porque a profecia ela está em Cristo Jesus. Ela funciona para Cristo Jesus. Ela enaltece o ministério de Jesus. A igreja, ela tem também a sua missão profética, a sua responsabilidade profética, apontando continuamente para Jesus Cristo, ok? Conclusão, o profeta não era um profissional da pregação. Ele não era alguém que alugou parte do seu tempo e de suas habilidades por um determinado preço e sem sacrifícios pessoais. O profeta
era alguém totalmente entregue à missão que Deus lhe confiou. Eles transmitiam mensagens sem se importar o quanto isso aborreceria seus ouvintes ou o quanto afetaria sua imagem. Temiam mais as consequências da desobediência à ordem divina do que as retaliações e perseguições que adviriam de uma mensagem confrontadora. Então, o profeta, ele tinha o seu coração em Deus. O profeta queria que o reino de Deus se manifestasse. O profeta não tinha coração para julgar ninguém. Ele não tinha coração para sair condenando ninguém. Porque existem pessoas que são assim. Elas não gostam de certas coisas e falam que Deus não está gostando. Elas veem alguma coisa, acham ruim, elas vão falar que foi Deus que falou. E sendo que Deus não falou absolutamente nada destas coisas. Porque toda profecia ela tem uma única função. Cristo seja engrandecido, revelado no coração das pessoas. Fora isso, profecia para dar carro, profecia para dar casa, não está enaltecendo muito Cristo, não. Confesso a você, você quer carro novo, quer casa nova? Meu querido, uma sugestão, vá estudar, vá trabalhar e vá conquistar. A bênção de Deus está sobre você para que você possa produzir. Então, o segredo da profecia não é o que Deus vai me dar, é quem é Jesus e o que Ele veio fazer, o seu ministério e o que nós devemos fazer para a glória dEle. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Ministério profético é para revelar Jesus e não para revelar o que Deus quer me dar. Não é Papai Noel espiritual, é reino de Deus estabelecido sobre a terra e que esse reino venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa geração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima lição, em nome de Jesus.